chamo o professor Maxwell Fajardo. Ele é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, MESC. Mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Bacharel e licenciado em História. Licenciado em Pedagogia, pesquisador do grupo Religião e Periferia na América Latina, REPAL, na Universidade Metodista de São Paulo, e do grupo de estudos do protestantismo e do pentecostalismo, o GAP, da PUC São Paulo, ambos cadastrados no CNPq. Também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. Atua principalmente nas áreas de História do Brasil e de Sociologia da Religião, com ênfase no estudo dos pentecostalismos brasileiros, suas manifestações nos centros urbanos, bem como nas relações entre religião, migração, urbanização e industrialização. Atualmente é coordenador do polo da rede Unicel, Universidade dos Centros Educacionais Unificados, da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Eu quero falar mais uma vez da minha alegria, da minha satisfação de estar participando desta quinta edição da RELEP. Como eu falei ontem à noite, é muito gratificante para mim em cada edição ver esse movimento crescendo, esse movimento se consolidando. E eu comentei aqui com os meus dois amigos, Daniel e Moab, que está ali, eu comentei com eles ontem lá no GT, né, nas últimas edições do RELEP, eu me senti o único historiador ali falando presente. Ontem nós tivemos uma discussão lá no GT de História, já tinha até linhas historiográficas, né, em debate sobre o pentecostalismo. O negócio está ficando de alto nível historiográfico, né? E isso, o pessoal da sociologia um dia alcança a gente da história. Então, ficar tranquilos com relação a isso. Mas é uma satisfação muito grande ver essa consolidação do movimento. Embora esteja aqui falando da história, minha fala vai trazer vários elementos da sociologia também. E nós temos o desafio de, nessa mesa, falarmos sobre questões contemporâneas do movimento pentecostal. Eu acho que em muitos pontos o que eu vou trazer aqui dialoga com aquilo que a Marina acabou de colocar. Eu quero falar um pouquinho sobre o crescimento do pentecostalismo. Não é segredo para ninguém do grande crescimento que os pentecostais têm alcançado. Cada novo censo que aparece, isso fica cada vez mais evidente. O movimento pentecostal cada vez crescendo mais, mas à medida que o movimento vai crescendo, cresce também uma indagação. O que significa ser pentecostal? Né? O que é um pentecostal? É possível falar de um perfil de pentecostal brasileiro? Né? O que é o pentecostal? É a irmã da Igreja Deus e Amor? Né? É o jovem da Igreja Bola de Neve? Não são pentecostais. Como pensar num perfil pentecostal? Porque o crescimento do pentecostalismo vai trazendo cada vez mais uma diversificação maior. E eu gostaria de falar sobre alguns desafios que a pesquisa acadêmica sobre os pentecostais na atualidade trazem para nós. E dizer que as indagações que a academia traz sobre o pentecostalismo respondem a questões específicas de sua época. Eu começo falando que todos nós sabemos que o primeiro grande impulso que a pesquisa sobre os pentecostais trouxe na academia foi justamente na década de 60, na década de 70, período aí do impulso da industrialização, da urbanização, os pentecostais crescendo nas grandes cidades, os migrantes chegando nas grandes metrópoles. E é um momento em que a academia volta o seu olhar para tentar entender o que é esse movimento pentecostal, o que significa o pentecostalismo. E, lógico, há diferentes interpretações, mas, em linhas gerais, se consolida em muitos trabalhos dessa época a questão de que o crescimento do pentecostalismo, naquele momento, da urbanização das grandes cidades, surgia como uma resposta à anomia social. A ideia de Durkheim, de anomia social, é plenamente aplicada naquele momento, ou seja, é uma sociedade em transformação, uma sociedade em desajuste, e o pentecostal surge como uma forma de responder esta anomia. E alguns autores, então, partindo desse pressuposto, chegam à seguinte conclusão:
A partir do momento em que esse problema anômico for resolvido, a tendência é que os pentecostais diminuam. Não é? Se o movimento pentecostal surge para dar resposta a esse movimento de transição, quando essa transição tiver acabado, é quase certo que os pentecostais diminuirão. No entanto, o tempo passou e os pentecostais não diminuíram, os pentecostais cresceram. Isso, logicamente, não quer dizer que essa resposta que foi dada ao pentecostalismo, como uma resposta à anomia, seja uma resposta que deva ser descartada. Mas o que eu quero dizer é que, para aquele problema, naquele momento, naquela época, era uma resposta adequada. No entanto, o pentecostal, né, como uma religião bastante dinâmica, como é a religião de uma forma geral, foi se adaptando a novos contextos, não é? À medida que a industrialização se consolida, o pentecostalismo vai se consolidando junto e novas questões vão aparecendo, novas questões vão surgindo. E a academia foi trazendo novas respostas, novas questões sobre o pentecostalismo, né? Por exemplo, na década de 90, tivemos vários trabalhos que, inspirados pela maior participação dos pentecostais na política e na mídia, por exemplo, na década de 90, início dos anos 2000, tivemos muitos trabalhos sobre a Igreja Universal. Por que se pesquisou tanto sobre a Igreja Universal? Lógico, o destaque que a Igreja Universal tinha na mídia, não é? Na política, quando começava a se falar de uma bancada religiosa, enfim. Isso é uma nova questão, que é diferente da questão da década de 60 e 70, é colocada na década de 90. Bom, e hoje nós temos aí várias questões para pensarmos a respeito do pentecostalismo. E eu acho que é possível estudar o pentecostalismo, ou os pentecostalismos, a partir de vários problemas. E eu quero colocar, minha função aqui é lançar alguns problemas. E eu gostaria de pedir para colocar aqui o slide. São duas imagens apenas que eu quero mostrar aqui para poder trazer aí algumas possibilidades de pesquisa para entender o que seria esse pentecostalismo, esse movimento pentecostal na atualidade. Esse é o mapa da cidade de São Paulo. Eu quero trazer a cidade de São Paulo como um exemplo. Não tem a legenda aí nesse mapa, mas esse mapa é o mapa da vulnerabilidade social da cidade de São Paulo. O que é esse índice chamado de vulnerabilidade social? Os locais aí mais azuis, puxados aí para o azul, e quanto mais forte for esse azul, significa um menor grau de vulnerabilidade social. Quanto mais vermelho, uma cor que tem tudo a ver com fogo pentecostal, né? São os bairros onde há uma maior vulnerabilidade social. O que isso quer dizer? Uma maior vulnerabilidade social quer dizer, vulnerabilidade social é um índice que combina vários fatores de ordem social, educacional, saúde. Em suma, se você mora nos lugares que é considerado local de alta vulnerabilidade social, você é mais vulnerável a situações de pobreza, de ausência do Estado. E se você está nas regiões mais azuis, você está menos vulnerável. A sua vida é melhor, né, de acordo com esse índice. No que diz respeito à saúde, educação, segurança, enfim. E o que a gente observa? Logicamente, bem à margem, a periferia, há um anel periférico. Na maioria das capitais acontece isso. Tem capitais onde não, essa questão não tem tanto esse anel periférico, né? Algumas regiões centrais onde há maior vulnerabilidade, mas no caso da cidade de São Paulo, você percebe esse anel. Quanto mais para o centro você vai, o índice de vulnerabilidade é menor. Quanto você vai mais para a periferia, maior esse índice de vulnerabilidade social. E o que isso tem a ver com o pentecostalismo? Então, observe bem esse mapa. Agora vamos para o próximo slide. Esse mapa é o mapa da presença pentecostal na cidade de São Paulo. Se você memorizou bem o mapa anterior e olha agora para esse mapa, você percebe que está praticamente sobreposto, né, os pentecostais nos locais de mais alta vulnerabilidade social. Esse é um desafio para
para pesquisas sobre os pentecostais hoje. Quais são os locais do país onde os pentecostais mais crescem? Os pentecostais mais crescem justamente nas regiões de periferia, os locais onde o Estado está menos presente, enfim, lá estão presentes os pentecostais. Então, da mesma forma que você tem um anel periférico em São Paulo, você também tem um anel pentecostal. Quanto mais para a periferia, quanto mais para as margens, as bordas da cidade você vai, maior é a presença dos pentecostais. E o que é interessante é que esse pentecostalismo que se desenvolve na periferia, ele é um pentecostalismo bastante interessante. Porque, às vezes, o que você encontra no pentecostalismo na periferia pode ser muito diferente do que você encontra nos grandes centros, nas maiores igrejas localizadas mais próximas às áreas centrais. Eu quero falar, então, de alguns dos desafios que nós temos para estudar esse pentecostalismo que está presente na periferia, que é o local onde o pentecostalismo mais cresce. E o primeiro desafio é o desafio da multiplicidade. Se já é difícil para nós definirmos o que é um pentecostal, quando nós vamos para a periferia, essa pergunta se torna ainda muito mais complicado de responder. O número de pequenas denominações pentecostais é enorme, muito grande nas regiões de periferia. Se nós pensamos no cenário geral, no cenário pentecostal, que você tem inúmeras grandes denominações, Assembleia de Deus, Quadrangular, Congregação Cristã, quando você vai para a periferia, você vai ver um número muito grande de pequenas igrejas. Igrejas que às vezes é apenas um salão, é uma garagem, né? Durante o dia, à noite, aquela garagem se transforma num pequeno templo. E não estamos falando aí de redes de igrejas, nós estamos falando de pequenas igrejas estabelecidas ali na periferia, de alguém que mora por ali mesmo, trabalha durante o dia em outro serviço, à noite, e transforma a garagem da sua casa em uma igreja. E para ilustrar isso, na minha pesquisa de mestrado, entre 2009 e 2011, eu pesquisei um desses bairros de periferia de São Paulo, o bairro de Perus, e eu encontrei 174 igrejas pentecostais, num bairro com 70 mil habitantes. E eu vou ler aqui a lista de denominações que eu encontrei, né? Aqui nessa lista não entram as grandes denominações, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Deus é Amor, Quadrangular. Vamos falar dos pequenos templos que eu encontrei lá no bairro de Perus. Então tem as grandes, tipo Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, que na época não era tão grande, mas tem a Renascer em Cristo, Paz e Vida, Avivamento Bíblico. E aí começa a lista dessas pequenas denominações, como Poder e Maravilha de Jesus, Coluna da Verdade, Javé em Si, Igreja de Jesus Cristo, Renovação da Fé, Igreja Emanuel, Trindade Santa, Eclésia, o Modelo das Armaduras de Deus, e tem desse jeito que estava lá na placa, Igreja Missionária, o Poder da Oração, Avivamento da Fé, Coluna de Deus, Fonte de Vida, Senhor dos Exércitos Independente, Igreja de Jesus, Maior é o Poder de Deus, Cristã Maranata, Nova Vida na Graça de Deus, Vale do Deus Altíssimo, As 7 Palavras da Cruz, Igreja do Evangelho Ágape, o Resgate de Israel, Comunidade Evangélica Casa de Oração, Comunidade Cristã Comunhão e Graça, Comunidade Evangélica Voz de Cristo, Comunidade Evangélica de Perus, Nova Vida em Deus, Nova Aliança, Unidos em Cristo, Igreja de Deus no Brasil, Eterna Aliança, essa é grande, né? Mas apareceu entre essa lista. Comunidade do Povo Livre, Igreja Evangélica do Jardim da Conquista, União da Vitória, Eterna Aliança em Cristo, Família de Deus, Carro de Fogo, do Evangelho Pleno em Cristo, Jesus é meu Mestre, Seara do Senhor, Fonte de Adoração, Comunidade Cristã Verbo de Deus, Alicerce de Fogo, Jesus Conosco, A Última Trombeta, Ministério Vida Abundante, Rocha de Israel, Igreja Batista Ser Livre, Igreja Três Poderes, Comunidade Paz e Vida e Vitória em Cristo, O Som das Trombetas e Raiz de Davi. Essa é a lista de denominações que eu encontrei. E um outro fenômeno muito importante, quando a gente pensa sobre a Assembleia de Deus, né, eu escrevo na pesquisa de doutorado sobre a Assembleia de Deus que o universo assembleano reflete o que acontece no universo pentecostal de uma forma geral, né?
quando você tem essa diversificação no campo pentecostal, no campo assembleiano você também tem uma diversificação muito grande dos ministérios, enfim. E nesse mesmo bairro encontrei 27 ministérios assembleianos dentro do bairro. Tem os grandes ministérios presentes ali, Ministério de Belém, Ministério de Madureira, enfim. E tem também, da mesma forma como acontece com o campo pentecostal de uma forma geral, acontece com a Assembleia de Deus, os pequenos ministérios que são abertos, a garagem lá, que é a sede do Ministério Assembleiano, e aí a pesquisa da Marina, alguns deles lá com a placa lá, filiado à CGADP, Igreja Assembleia de Deus Ministério Monte Sinai, filiado à CGADP. Oi? Então, veja, esse é um desafio que temos ao se estudar o pentecostalismo na periferia, né? Ou seja, imagina o que acontece em cada uma dessas denominações, quando a gente vai pensar nas questões litúrgicas, nas questões sociais presentes ali, envolvidas ali. Então, esse é um primeiro desafio, desafio da multiplicidade, entender a dinâmica que essas igrejas têm na periferia, porque é uma coisa muito importante quando a gente vai estudar esse pentecostalismo periférico. A gente fala de grandes denominações, o Gedeon fala bastante sobre isso, as grandes denominações, elas se bastam. Não há necessidade, por exemplo, de uma igreja universal ter algum acordo com outra igreja, a Igreja da Graça, por exemplo, enfim. As grandes denominações bastam a si mesmo. No ambiente da periferia, as pequenas denominações precisam de umas das outras para poderem sobreviver nesse ambiente totalmente concorrido. Então é comum você encontrar na periferia eventos, né, que acontecem unindo igrejas, né? Café de pastores, ações sociais, né? Então, eu encontrei aqui, por exemplo, no sábado lá onde vai ser oferecido corte de cabelo de graça. É um evento organizado por 4, 5 dessas pequenas igrejas. Então, esse tipo de coisa acontece. Por mais que seja um campo diverso, nas periferias acontece essa proximidade entre essas denominações. Então, a diversidade, a questão das redes sociais, e não falo aqui de redes sociais digitais, mas a rede social no sentido físico, né? Por que essas igrejas crescem na periferia? E aí é uma das questões que a pesquisa atual traz para nós, não é? Muitas vezes nesse espaço onde o Estado está menos presente, as igrejas acabam cumprindo essa função, às vezes até inconscientemente. Na igreja pentecostal, onde o membro chega e consegue um emprego, porque ele conhece alguém da igreja que indica ele, enfim, né? Essas associações, né? Essa ajuda mútua que acontece nesses ambientes de periferia são uma questão para poder entender esse pentecostalismo que se desenvolve. E também, lógico, como a gente pode perceber, essas questões teológicas, essas questões denominacionais se acabam transformando em questões cada vez mais fluidas, né? E parece que nós caminhamos cada vez para esse movimento onde essas barreiras denominacionais, né? Falava-se muito, já estou concluindo, falava-se muito que a modernidade traria esse enfraquecimento da religião. E talvez o que esteja se enfraquecendo seja esse sentimento diante das grandes instituições. Mas esse sentimento religioso aparece cada vez de uma forma mais forte nas periferias. Então eu trago essas questões, termino para dizer que na periferia uma coisa muito importante, grande parte dessas igrejas nasce junto com a paisagem do lugar. Desde quando se imagina as primeiras casas que se construíram ali na periferia, já nasceu a periferia junto com aquela pequena igreja que está ali presente. Não é um movimento que vem de fora para ocupar a periferia. Aliás, as grandes igrejas que vêm de fora, às vezes têm até alguma dificuldade para crescer ali. Agora, a igreja que nasce junto com a periferia, desse movimento de consolidação na periferia, acaba já estando presente nessa paisagem desde o seu início. Então, são apenas algumas questões, algumas provocações para quem se dispuser a estudar esse pentecostalismo na periferia, que é um tema muito instigante. Muito obrigado.
agora iniciar um tempo de perguntas e comentários. E alguém já, por favor, de 3 em 3, aí volta para cá. Nos auxilia aí, por favor. O professor Gedeon ali, o professor Paulo Aires e o professor Clayton. Não tem coisa melhor que eu ver. Porque esse microfone ajuda a gente a ouvir a tua voz. É muito bom ser superado. Não, obrigado. Tecnologia que atrapalha, né, Gedeon? É muito bom ser superado normalmente os textos. É muito bom ser superado. E normalmente os textos acadêmicos demoram anos para ser superado. E eu fiquei muito feliz de ser superado de ontem de noite para hoje de manhã. Então, assim, meu pessimismo foi resgatado pela sua percepção historiográfica e bonita de que na periferia... Mas só questão da modernidade, o Peter Beck, que foi tão exaltado nos anos 60, 70, especialmente do Céu Sagrado, sobre a questão da modernidade, quando ele faz o discurso dele na Academia Americana de Religião em 2002, né, ele diz uma coisa muito interessante. Né? A secularização triunfou nos países onde a religião era estatal. Aonde a religião é de mercado, a religião continua viva. Rapidamente, gostaria apenas de agradecer as partes que foram feitos e só fazendo gancho aí no que o Gedeon, o professor Paulo Aires falaram, a periferia é um espaço para a gente entender essa dinâmica da secularização, do enfraquecimento da instituição ou do fortalecimento, enfim. Um dado importante é que, junto dos grupos pentecostais que crescem na periferia, o segundo grupo que cresce também muito próximo dos pentecostais é o grupo dos sem religião. Né? E o sem religião não necessariamente é o ateu, o agnóstico ou qualquer coisa do gênero. O sem religião é aquele que tem a sua religião, a sua crença cristã, no entanto, não é filiado a nenhuma instituição religiosa. É o desigrejado, talvez na linguagem pentecostal, o desviado, né? Ou a pessoa que a cada momento está em uma dessas pequenas igrejas, não tem um endereço fixo, uma instituição fixa. Então, isso serve para nós pensarmos nesse papel que a instituição religiosa cumpre ou não cumpre nesse momento em que nós vivemos na modernidade. Eu acho que na periferia nos dá muitos elementos para podermos pensar a respeito da instituição e vinculação com a religião nesse período.